Bem-vindos a mais uma iniciativa do Museu Nacional de História Natural e da Ciência. Vamos falar de geologia com o professor Galopim de Carvalho, que dispensa apresentações, uma figura incontornável da nossa ciência a nível nacional e internacional. O tema de hoje, da nossa aula de hoje, é o sistema morfoclimático glaciário. Professor, dou-lhe a palavra. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana, um bom dia. Bom, hoje Obrigada. realmente vamos começar com frio, vamos falar de um sistema morfoclimático glaciário. Para quem não sabe, eu digo que fala-se de sistema morfoclimático porque é o conjunto de processos, de situações e de processos que regem, por um lado, a erosão e também a sedimentação ligadas a um determinado tipo de clima. Portanto, há morfologia na construção do relevo e há morfologia na distribuição do relevo. Portanto, aí é que está o sistema morfoclimático, encerra isso. Vamos começar por dizer o seguinte, antes de mais. É frequente que em alguns textos de ensino, isto é uma advertência que eu faço às pessoas, fazer uso do termo glaciar como adjetivo. Por exemplo, modelado glaciar, erosão glaciar. Isto não é correto. O adjetivo glacial também é um outro adjetivo que alude à forma que se usa, por exemplo, lê-se modelado glacial, erosão glacial, não é correto porque glacial não alude ao glaciar, alude ao gelo. E então nós podemos falar, para usar este adjetivo, podemos usar, por exemplo, em situações como falar da temperatura glacial, ou até do olhar glacial. Há certas pessoas que têm um olhar frio, nós dizemos olhar glacial. Bom, um glaciar é uma grande massa de gelo acumulada à superfície da Terra. Uma grande massa de gelo à superfície da Terra. Apelidamos de glaciárias, e aqui o adjetivo é glaciárias ou glaciário. No respectivo, por exemplo, dizemos paisagens e regiões glaciárias e processos geodinâmicos que lhe são próprios, e apelidamos glaciárias as respectivas paisagens. Portanto, glaciárias e glaciários são os adjetivos que se devem usar nesta situação. Os glaciares, portanto, o glaciar é um substantivo, é uma entidade. Os glaciares há os de latitude, situados nos polos, portanto, latitude norte e latitude sul, os de altitude, situados no cimo montanhosos, e, como o próprio nome indica, os glaciares de vale, canalizados em vales, como esta fotografia aqui embaixo mostra. Vamos então começar por falar dos glaciares de latitude ou polares, de latitude ou polar. Como sabem, os polos ao norte ou ao sul. Vamos desenvolver um pouco, porque isto é importante. As pessoas devem conhecer o uso das palavras, o significado das palavras que se usam. Então, para falar, por exemplo, dos glaciares do Polo Norte, a palavra norte é anglo-saxónica, alude à esquerda, porque quando nos voltamos para o nascer do sol, se repararem, o norte fica à nossa esquerda, portanto a palavra norte tem a ver com a palavra esquerda. Sul é do germânico, este termo refere o sul, talvez porque o sol, uma vez que na Europa se associa o sul à abundância de luz solar. Portanto, a palavra sul tem muito a ver com a abundância de sol, que está de facto vinda para os norte da Europa, é sol vindo do norte. Uma outra palavra que nós associamos aos glaciares polares é setentrional, indica o norte, setentrional e meridional, conhecem a palavra, mas talvez nem todos conheçam que a palavra deriva de septentrião, uma divindade da mitologia romana que representava o vento norte gelado e tem por equivalente os adjetivos boreal e ártico. Boreal, ártico, setentrional são sinónimos, e a razão de ser desta palavra setentrional tem a ver com esta divindade. Também se chamava septentrião, o nome das 7 estrelas do Urso Maior, o grande carro, ou o carro de Davi,
era o setentrião que eles procuravam, imaginavam ver nas 7 estrelas da Ursa Maior. Se repararem, septentrião, nós dizemos septuagenário, e associado à palavra sete, tiramos o P, mas na origem o P continua lá. Meridional, no Polo Sul, radica meridia, o termo latino que indica a posição do Sol ao meio-dia. Se repararem para os povos do hemisfério norte, o Sol fica a sul. Portanto, quando usarmos a palavra setentrional ou a palavra meridional, estamos a saber do que é que falamos. Um outro adjetivo que alusivo também a norte ou a sul, ou dois adjetivos, um a norte boreal, outro a sul austral. Boreal indica o vento norte, radicava em Boreas, um dos vários titãs da mitologia grega. Esta palavra é sinónimo, como disse, de setentrional e de ártico. Austral, pelo contrário, qualifica o sul. Deriva de australis, termo que significa o que vem do sul, com raiz auster, a divindade mitológica romana responsável pelo vento quente do sul e por isso sempre associado ao verão. Finalmente, a palavra, o adjetivo ártico, alusivo a norte, ou que qualifica o norte, tem origem no grego arctos, que significa urso através do adjetivo arcticos, que se refere ao urso polar. Equivale, é sinónimo de setentrional e de boreal. Antártico, ante, é exatamente o oposto, ou seja, o sul. Portanto, postas estas palavras preliminares, vamos realmente falar dos glaciares polares, os glaciares de latitude. A palavra inlandsis é um termo escandinavo que significa uma grande massa de gelo. Um inlandsis, uma grande massa de gelo, algures na região polar. Esta massa de gelo, se repararem, nas periferias desce, e em algumas destas descidas, esta descida do gelo faz-se por vales, canaliza-se em vales. Portanto, nos glaciares polares também há vales glaciários, porque são o escorregamento, se quiser, das massas de gelo através destes vales. Hão de perguntar-me assim, mas como é eles fizeram os vales? Não. Os vales eram vales fluviais no interglaciário que antecedeu esta massa de gelo. Já estavam desenhados, como por exemplo aqui, está um vale desenhado, não está coberto de gelo. Poderia estar, como outros que aqui estão. Os dois grandes inlances que nós temos são o Polo Sul, o do Polo Sul, ou seja, a Antártica. Se repararem, o contorno do continente está aqui, porque tem elevação acima do nível do mar, e o mar uma dezena ou 2 dezenas de metros de altura. Tudo isto é uma massa de gelo suportada a flutuar, não flutua porque está presa, mas está flutuando sobre o oceano. Aqui o glaciar, o Inlandsis da Groenlândia, mais pequeno, são de neves perpétuas, nós sabemos agora, com o aquecimento global, que estas massas de gelo têm vindo a diminuir. Se repararem, os atuais inlances totalizam uma área de cerca de 15 milhões de quilómetros quadrados e uma espessura média da ordem de 2 quilómetros. Portanto, tem aqui uma espessura média, tem mais médio, valor médio de 2 quilómetros, mas há massas de gelo de 4 quilómetros de espessura. Cá está um dos vales glaciários que desce do inlandsis polar. Este vale está já a desaguar no mar, está-se a desfazer. E esse processo de desfazer, de desmoronamento do gelo em contacto com o mar, vê-se aqui no sul da Argentina. É até um motivo turístico, que tem uns miradores para ver a frente do glaciar. Lá está bem de trás o vale glaciar, vai descendo lentamente até chegar ao mar, e uma vez chegando ao mar começa a desfazer-se. Aqui está, vê-se perfeitamente aqui o pronúncio deste desfazer da massa. Esta massa de gelo, que se reparar neste dizer que aqui está, ora, isto que nós vimos aqui,
isto que nós vimos aqui, esta massa de gelo flutuando sobre o oceano, pode estar esquematizada neste desenho que está aqui já. Portanto, a uma certa altura, cá está ele a fender-se e a desmoronar. Há um aspecto muito particular destes blocos que se destacam, chamados icebergs, que, se repararem, o iceberg tem 7/8 do seu volume imersos e apenas 1/8 está imerso. O resto está submerso. Se repararem aqui, no fundo deste desenho, o glaciar arrasta no seu contacto com o solo, arrasta pedras, arrasta areia, arrasta argila, vai moendo as pedras, chega a ponto de fazer uma farinha de pedra moída, que mais parece farinhas, é chamada a farinha dos tilitos. A palavra tilitos é porque na língua anglo-saxónica as moreias têm o nome de tilitos. Mas estas pedras que estão aqui no fundo do glaciar, na base do glaciar, que uma vez flutuando e livre sobre o oceano, uma vez que o gelo funde, caem sobre o fundo. São os chamados dropstones. Nós não temos palavra portuguesa para utilizar isto e continuamos a utilizar a palavra inglesa. Cá está. A massa de gelo, aqui são cubos de montanhas na Antártida, suficientemente altos para não terem sido cobertos pelo gelo. Todavia, chegam a ter um máximo de 4.700 metros de espessura de gelo. 4.700 metros de espessura de gelo. Portanto, só os cubos mais elevados, que têm o nome de nunataks, uma expressão, eu não sei qual é a origem, mas deve ser escandinavo, ou deve ser para aí, ou de uma língua qualquer que eu não conheço. Mas os nunataks sobressaem acima da calote gelada, acima do Inlances, que neste caso chega a ter 4.700 metros de altitude. Cá está, estes nunataks chegam a elevar-se a 5.140 metros de altitude. São montanhas. Aqui tem um exemplo de um nunatak aflorando, ou dois, está um lá mais ao fundo, sob a imensa massa de gelo. O glaciar ou o Ilance mantém-se se a abundância de neve, no período em que neve, for superior àquela que se destrói no verão. Portanto, tem que haver um balanço de alimentação versus ablação, tem que ser um balanço que tem que ser positivo, é como uma conta no banco. Se nós pusermos mais dinheiro do que aquele que levantamos, vamos acumulando. Se levantarmos mais dinheiro do que aquele que depositamos, vamos ficando sem massa. Pronto. Tem aqui uma outra maneira mais bonita de dizer. Para que se formem glaciares, é necessário que a precipitação nível de neve, é necessário que a precipitação nível seja abundante nos meses frios e que a sua fusão nos curtos meses de verão não seja total. Neste caso há uma acumulação. Mas os desertos, as regiões polares não são completamente cobertas de gelo. Há desertos, há zonas onde a neve não cai e onde a precipitação não é suficiente e o terreno fica exposto, constituído uma paisagem desértica fria, com destaque para o deserto. Se quiserem, paredes para a geomorfologia, para falar da geomorfologia glaciária. Não é toda aquela das massas de gelo, é também a dos territórios não cobertos de gelo, mas que estão sujeitos a esse mesmo tipo de clima. Portanto, falar de um deserto polar na paisagem glaciária é correto. Portanto, há zonas de extrema secura, em consequência das temperaturas muito baixas, a queda de neve não ultrapassa os 200 milímetros. Portanto,
cai muita neve nestas regiões, cai muita neve, e portanto não há cobertura. Se repararem, a menos 20 graus, que é comum, é uma temperatura média naquelas regiões, a menos 20 graus Celsius, 1 metro cúbico de ar apenas pode conter 1 grama de água. Portanto, isto não é nada, comparado com a umidade que nós temos aqui nos climas temperados ou nos climas equatoriais, não é praticamente nada. Portanto, feita esta passagem muito rápida sobre os glaciares polares, vamos falar dos glaciares de altitude muito brevemente. Como esta imagem está aqui dos Himalaias, portanto, há uma imensa massa de gelo que cobre toda a parte superior, a parte mais alta da cordilheira dos Himalaias, e a alpina também, e nas rochosas, e nos Andes. Portanto, estes cimos montanhosos estão permanentemente gelados, constituem, portanto, nesta ótica da geomorfologia glaciária, constituem glaciares de altitude. E os glaciares de altitude existem em todas as latitudes, altitude, latitude, não vamos confundir as expressões. Numa latitude muito baixa, como seja nas regiões intertropicais, e na Tanzânia, no cimo montanhoso deste vulcão que aqui está, que é o Kilimanjaro, aqui, acima de 5.000 metros de altitude, nós temos um glaciar de altitude, porque esta neve é perpétua. Portanto, isto é um glaciar de altitude. Mas glaciares de altitude, numa latitude mais baixa, por exemplo, nos Alpes, aqui numa latitude mínima, numa altitude um bocadinho mais alta, ou seja, nos Alpes, nós temos glaciares de altitude apenas acima dos 2.700 metros. Nós já tivemos aqui em Portugal, há uns 18.000 anos, ou 25.000 anos aproximadamente, já tivemos aqui um glaciar de altitude no cimo da Serra da Estrela, porque nessa altura o clima era mais frio e nós aqui acima dos 2.000 metros, cerca dos 2.000 metros, já podíamos ter neve permanente. Mas hoje não temos, a altitude da Serra da Estrela não atinge os valores que atingem, por exemplo, os Alpes, para termos neves perpétuas, para termos um glaciar de altitude. Mas se formos à Groenlândia, ao interior da Groenlândia, em altitudes acima dos 600 metros, apenas 600 metros, mas já estamos numa latitude muito alta, já perto dos 90 graus, portanto nas regiões polares, para cima do círculo polar, nós temos glaciares de altitude nestas montanhas acima dos 600 metros. Mas se subirmos mais na latitude, já muito próximo do polo, onde a neve perpétua é mesmo ao nível das águas do mar. Portanto, quando a latitude aumenta desde o Equador até ao polo, nós vamos tendo neves perpétuas cada vez mais, a altitudes cada vez mais baixas. 5.000 metros no Kilimanjaro, portanto na zona tropical, 2.700 metros nas regiões temperadas como nos Alpes, acima dos 2.700 metros, a altitudes relativamente mais baixas, acima dos 600 metros, no interior da Groenlândia, e ao nível do mar, à superfície da Groenlândia, à superfície do Alasca, à superfície do litoral da Sibéria, etc. Portanto, apenas estas 4 considerações que eu chamo a vossa atenção para os glaciares de altitude. A variação da altitude destes glaciares de latitude consoante a latitude. E entramos agora nos glaciares de vale. Como o nome indica, é uma língua glaciária que escorrega no interior de um vale, e chama a atenção que são vales que já estavam abertos num período anterior, eram vales fluviais, outras vezes eram falhas, portanto qualquer zona que no relevo permitisse a língua de gelo começar a escorregar,
Normalmente, esses locais, essas entidades suscetíveis de permitir o escorregamento do glaciar eram antigos vales. Portanto, é um glaciar instalado num vale, glaciar de vale, ou língua glaciária também. Portanto, tem aqui um glaciar de vale a escorregar no interior de um vale. Isto, por exemplo, é nos Alpes em a leste. Se este glaciar derreter, por exemplo, isto é no inverno, mas chegamos ao verão, o gelo começa a derreter a partir daqui e nós verificamos na zona onde houve gelo, há agora pedras e mais pedras, pedras de todos os tamanhos aqui. Tudo isto foi pedrarias, blocos que o glaciar arrancou ao fundo e às laterais, às vertentes e às laterais do vale. E então, estas acumulações de pedra chamam-se moreias. Moreias. O glaciar já fundiu e ficou moreia. São fragmentos rochosos arrancados às vertentes e ao fundo do vale, com os quais intensifica a ação erosiva. Se verificarmos este esquema que aqui está, nós temos duas línguas glaciares que confluem aqui. As moreias laterais deste, que eram estas, e as moreias laterais deste e estas, juntam-se aqui na zona mediana do vale para dar esta moreia mediana. E temos aqui três tipos de moreia. As moreias, a moreia frontal, eu chamo moreia terminal ou frontal, a moreia lateral, aqui uma moreia lateral e outra daquele lado, aqui as duas moreias laterais das duas línguas glaciares fundem-se na moreia mediana. O nome francês Moraine é originário da Savoia, nos Alpes, mas menos conhecido, temos o termo português morena, tem a mesma origem e o mesmo significado. Portanto, nós, se quisermos dizer aos nossos alunos que isto se chama uma moreia ou morena, é a mesma coisa, mas a palavra morena nunca é muito utilizada. É mais a palavra moreia que se utiliza. Anda pelos livros de ensino. O recuo do Inlances, portanto, quando a massa de gelo estão aqui representadas nesta fotografia, isto aqui é o período, isto aqui, esta imagem que nós temos aqui representa a extensão do glaciar polar pelo Canadá até atingir os territórios dos Estados Unidos da América. Na Europa atinge a Escócia, parte da Irlanda, atinge o norte da França, o norte da Alemanha, a Letónia, a Lituânia, a Escandinávia, etc. E até grande parte da Rússia e da Sibéria. E nessa altura, porque o gelo também a temperatura era muito mais fria, aqui está o glaciar alpino muito maior do que aquilo já, está para aqui o Cáucaso, estão aqui estas montanhas que é o Himalaia, com o Monte Everest no meio, e muitas outras montanhas que aqui no interior, cujos nomes eu não sei, mas que estavam, porque eram de altitude suficiente para terem neves perpétuas. Hoje esta calote glaciar recuou muito e apenas estas montanhas como o Himalaia, os Alpes ou os Andes ou as Rochosas podem ter vestígios dessa situação climática. Agora, quando esse grande glaciar recuou, ele trouxe pedras, trouxe calhaus, trouxe blocos deste tamanho que aqui está, não tem aqui uma escala, mas pode ver aqui a estrada, tem aqui uns pedregulhos, portanto, isto é no norte da Polónia, portanto, este bloco que aqui está foi trazido do norte, lá do norte, não sei de onde, talvez da Finlândia para aqui, e acabou por cair em cima, ficar retido. O gelo recuou e ele ficou aqui, sossegadinho. Chamam-se blocos erráticos, porque a gente andam por aqui e a gente nem sabe porque é que eles aqui estavam, não sabíamos porque é que eles aqui estavam e o que é que os trouxe aqui. Tem aqui um outro bloco errático na Suécia, tem aqui um outro, tem aqui, este é conhecido dos portugueses,
que é o poio de um judeu, isto também que aqui está, vão ver a fotografia com uma figura humana aqui, e portanto vê o tamanho, aqui neste sítio onde está o D da palavra judeu, está para aqui uma pessoa, que aqui podemos ampliar a fotografia para ver a situação deste imenso. Isto foi arrastado, este bloco foi arrastado pelo gelo. Aqui nestas fotografias do lado direito tem exemplos de moreias caóticos, são pedras, são terra, tudo isto aqui está misturado, tudo isto é arrastado. Quando o gelo derrete, estas pedras, estas moreias, ficam aqui espalhadas no terreno. Se forem ver nesta fotografia que aqui vos mostrei, o gelo vai se deslocando, mas como é uma massa sólida, não é plástico, vai fraturando para se adaptar ao declive, que tem este esboço destas fraturas, que podem atingir, nos glaciares mais desenvolvidos, expressões como estas que aqui está. Estas os franceses chamam-lhe crevassos, vejam estas fendas. São enormes. Aqui está, por exemplo, um fulano a fazer uma asneira muito grande, porque se cair lá no fundo ninguém o levanta cá para cima. E aqui estes são alpinistas do gelo, que andam para aqui, são geólogos, são glaciólogos, são investigadores, que arriscam, fazem isto por prazer e por dever, arriscam para continuar os seus estudos. Então, é um capítulo da ciência, a glaciologia, um capítulo muito desenvolvido, que se deve muito ao trabalho destes investigadores. Quando as pedras, aquelas pedregulhos muito grandes ou mais pequenos, se arrastam no fundo do glaciar, arrastados pelo gelo, eles vão sulcando como se fossem unhas, a riscar as pedras do fundo do vale. Ou outras aqui, por exemplo, está nitidamente, ali estão pedaços de pedra da moreia, e aqui vê-se os sulcos que as pedras fizeram no terreno. Aqui está uma pedra da moreia, as pedras também se deslizam umas em relação às outras, encostam-se, roçam-se umas pelas outras e vão-se riscando. Uma das características da paisagem glaciária é exatamente estas estrias, quer nas rochas do subsolo, do substrato, quer nos calhaus. Temos aqui em Portugal um belíssimo exemplo, uma bela imagem do glaciar da Serra da Estrela, o glaciar de Val, numa altura em que o cume da Serra da Estrela esteve coberto por uma neve. Foi um pequeno glaciar de altitude e que deslizava por alguns vales. Este é o maior, há outros vales que irradiaram desse cume gelado, mas o do Zézer, é o mais desenvolvido, vai a caminho de Manteigas. Era um vale fluvial com todas as características dos vales fluviais, com um perfil transversal em V, e hoje tem um perfil transversal em U, um U aberto, é um arredondado. Quando se este vale deixar de funcionar, não, com o passar dos milhões de anos, uma vez que não há mais gelo a cobrir este vale, esta linha de água que aqui vem, todos os anos circula e vai escavando, e passados uns milhares de anos, estes vales vão transformar-se de um vale em U para um vale em V. Pronto. Quando o gelo funde, ficamos com este aspecto magnífico, com esta beleza que nós dizemos uma situação fluvioglaciária, ou um regime fluvioglaciar. Fluvioglaciar porquê? Porque a água nasce do glaciar, que por fusão se transforma num sistema fluvial. Eu gosto muito de parar nesta imagem porque é muito, muito repousante, muito bonita. Só falta aqui o som. No cimo das cabeceiras destes vales glaciares, geralmente está o começo, está a grande acumulação de neve que depois escorrega. Aqui está o que resta de um círculo glaciar, porque o vale já fundiu,
isto aqui já estamos num clima que não permite este tipo de processo, este processo em atividade. O que temos aqui é acumulação de neve nestes que foram antigos circos glaciários. E que está também, temos aqui um circo glaciário onde a neve cai e durante o verão funde e fica sob a forma de um lago glaciário. Cá está, eu estou a usar o adjetivo glaciário e nunca glacial, nunca glaciar e muito menos nunca glacial. Um vale glaciário, uma paisagem glaciária. Aqui temos uma paisagem glaciária. Estes lagos que estão aqui no solo finlandês resultam da irregularidade do terreno escavado pelo grande glaciar Würme. Eu volto aqui a esta imagem. De cabeça eu não me perco. Esta imagem, quando o gelo chegou ao norte dos Estados Unidos, portanto cobriu todo o Canadá, cobriu todo o norte da Europa, nesta situação máxima de aproximação para sul, de avanço para sul, de transgressão, se quiser, de transgressão para sul, da grande calote glaciária polar, nós ficamos com o que resta dessa cultura, os rasgões que essas massas de pedras transportadas por esses glaciares deixaram no seu recuo, hoje cobertos de água, constituem miríades. Eles falam aqui em mais de 180 mil lagos. Eu recordo que uma vez fiz uma viagem de avião de Toronto para Calgary, no Canadá, e vi uma coisa que nunca tinha visto, que é a luz do sol a bater no teto do avião. Eu estava sentado, olhava para cima e via a luz do sol a bater no tejadilho do avião. Por quê? Porque nós estávamos a passar por miríades de lagos também deixados no Canadá, algo não diferente disto, porque são isolados, são pequenos lagos, são miríades de pequenos lagos, onde a luz do sol, àquela hora em que o avião passou, refletia e entrava pelas janelas do avião e refletia-se no tejadilho do avião. Portanto, também no Canadá, como aqui, o gelo deixou paisagens com socos irregulares em termos de aspecto, em termos de configuração, em termos de topografia, que permitem hoje acumulações de água sob a forma de lagos, que são vestígios de uma paisagem glaciária antiga, da última glaciação. Nestes lagos, quando houve sedimentação, geralmente nas zonas terminais, nas zonas mais afastadas do desembocar dos glaciares que alimentavam esses lagos, nós temos o seguinte: a fusão das neves, durante o período de verão, dava. Aqui está um pormenor. Durante o período de verão, que a neve fundia, nós tínhamos uma massa mais arenosa, uma areia muito fininha, clara, que era fruto de uma escorrência contínua da fusão do gelo. Mas nos períodos de inverno, em que o gelo ficava e imobilizava toda e qualquer capacidade de transporte de materiais, o lago acumulava no fundo matéria orgânica. E então temos esta alteração rítmica de um período de verão, um período de inverno. Vamos começar aqui embaixo, neste. Um período de verão claro, um período de inverno escuro, verão claro e inverno escuro. Portanto, esta dupla, um claro e um escuro, representa um ano. Cá está os dedos desta pessoa que aqui está a marcar o limite de uma varva, é uma palavra escandinava
sueca, se não me engano. As vagas possibilitam a cronologia dos acontecimentos em termos absolutos. Quer dizer, se nós tivermos capacidade, e se podemos fazer, contar estas duplas, nós sabemos quantos anos é que estão aqui. Portanto, nós podemos fazer uma geocronologia absoluta baseada nesta Varvar, do sueco Varvar. Falámos há pouco, recordam-se de nós falarmos naquelas massas de gelo que, transgredindo sobre o oceano, arrastavam presas ao fundo grandes quantidades de pedras. Depois, quando o iceberg começava a fundir, aquilo a flutuar no oceano, deixava cair pedregulhos no fundo. Isto é uma situação que hoje já está à superfície, estamos aqui a falar de situações muito antigas, em que houve deformações da crosta e que trouxeram para a superfície rochas formadas no fundo do oceano. Aqui tem, numa altura em que a sedimentação era fina, cai um daqueles dropstones que até se repara deforma a parte superior da camada sobre a qual caiu. E cria aqui uma espécie de uma deformação, mas que depois a continuação da sedimentação acaba por revoltar à normalidade, mas a pedra ficou lá aprisionada. Isto é um dropstone. Cá está, 2, 3 dropstones numa formação que já sofreu uma orogénese. Portanto, isto aqui trata-se de uma sedimentação marinha antiga, do Proterozoico, anterior à era Paleozoica, e que, no fundo, também de sedimentos finos, de vez em quando caíam. Isto estava na vertical, depois a orogénese é que inclinou os sedimentos. Aqui estão sedimentos ainda não transformados, ainda não modificados por nenhuma orogénese, de idade mais recente, do Carbonífero. Aqui está um grande dropstone, uma grande pedra, está aqui um lápis para permitir fazer a escala, a cair e a deformar até os sedimentos finos sobre os quais caiu, que eram brandos, eram recentes na altura em que ele caiu, estavam brandos, era uma lama. Pronto. E para nos terminarmos, nós temos aqui um fiorde da Noruega. Estes fiordes são antigos vales fluviais sobrescavados pelo período glaciário antigo, aquele a que já temos feito referência, do glaciar que se dirigia para o oceano por vales que sobrescavou, como está aqui neste desenho, e hoje podem ser visitáveis em barco, porque estão a muita profundidade, permite uma navegação sem qualquer risco de chocar com o fundo. São os fiordes da Noruega, antigos vales glaciários que desaguavam no mar, depois invadidos pela subida do nível do mar. A transgressão flandriana tem este nome, é a transgressão, é a subida do mar que se sucede ao máximo de glaciação do firme, onde, se não sei se souberam, a costa estava a mais de 120 metros abaixo. Portanto, a plataforma continental, nós tínhamos território até uma profundidade da ordem dos 120 metros. Portanto, estes rios sobrescavaram-se, hoje o mar entra por aqui adentro facilmente. Não sei se querem fazer alguma pergunta, deixem-me ver. Eu posso fazer, temos meia hora, eu posso fazer uma revisão. Ana, eu vou fazer uma revisão, Tá bem, uma revisão professor. muito breve, que tem toda a vantagem para Consolidar os conhecimentos. Portanto, vamos recapitular. Ok, Vamos deixar estas considerações iniciais para edificar com estas imagens no YouTube, mas comecemos aqui por falar dos glaciares polares ou de latitude, com a definição da primeira grande entidade, que é o Inlandsis,
que quer dizer uma grande massa de gelo no interior de um continente. Estabilizadas, essas massas são estabilizadas no interior, mas nas vertentes das regiões limítrofes da sua periferia, nas vertentes que descem dele para altitudes menores, esboçam-se vales, o gelo insinua-se por vales pré-existentes, antigos vales fluviais, e forma vales fluviais ou línguas de gelo que descem até atingir uma altitude onde se verifica a fusão. Portanto, aqui estamos a verificar uma situação de verão. Os grandes glaciares polares, os imensos inlances, hoje evidenciados, são a Antártica, ou Antártida, ou Antártica e a Groenlândia. Qualquer deles tem neves perpétuas, e daí o facto de serem grandes massas de gelo permanentes, ou inlances. Estes inlances, como disse, têm aqui na sua periferia, com o continente, desaguam sob a forma de grandes massas de gelo. Aqui, esta massa de gelo não viaja por um vale, esta massa de gelo corresponde a estas que aqui estão desenhadas não, fotografadas. Foi o oceano que gelou, foi gelando, e sob o gelo foi caindo neve, a dar uma espessura muito grande. Depois essa neve congela não passa, solidifica, passa a gelo, compacta-se sob a forma de gelo, e então fica com estas formas de uma grande capa de gelo que margina toda. Isto só se verifica na Antártida e verifica-se no Oceano Glacial Ártico. Se isto não existir, os ursos não tinham alimento, coitados, porque eles andam sob os gelos flutuantes, e esses gelos flutuantes que andam lá no Oceano Ártico também deslizaram ou da Sibéria, ou do Canadá, ou do Alasca, para o interior desse vale. Esse, não sei se conhecem, mas não, foi uma novidade, já não sei, há muitos anos, ainda me recordo dessa travessia, um submarino que passou por baixo da capa de gelo ártica, entrou por um lado e saiu pelo outro. Portanto, porque é uma massa flutuante com estas dezenas de metros de altura sobre o gelo. Aqui a fotografia está mal feita, o desenho está mal feito, porque para estar aqui a proporção entre a parte imersa e a parte submersa devia ser como aqui está. Um oitavo acima do nível do mar, 7 oitavos abaixo em profundidade, porque a densidade do gelo é muito próxima da densidade da água, é ligeiramente inferior, daí flutua. Se puser um copo de gelo, façam a experiência em casa, ponham um copo de gelo dentro d'água, de um copo de água, um bloco de gelo, e veem que ele flutua apenas a pontinha superior, o resto está mergulhado. Quem diz água diz vinho, ou diz uma Coca-Cola, o que quiser. Pronto. Falamos aqui da grande espessura de gelo, que foi neve, mas hoje é gelo. Na Antártida chega a atingir, na sua maior espessura, 4.700 metros, o que dá uma média de 2.000 metros de espessura da capa deste imenso Inlances, que é o Inlances da Antártida. Chamam-se nunatacos estas pontuações rochosas de grandes cubos montanhosos, dos quais o mais elevado se eleva a 5.140 metros de altitude. Outro exemplo da grande Inlances Antártico, com alguns nunatacos a aflorar. Esta consideração que devem reter é que, para que o glaciar se mantenha, é necessário que a quantidade de neve que cai no período de queda seja superior
a quantidade de neve que se dissolve, ou que a mesma arraste pelo vento da neve superficial, há mesmo como se fosse o deserto. Esta neve que está solta na superfície pode ser levada pelo vento. Portanto, entre os fatores que destroem e os fatores que constroem, ou seja, a precipitação, esse balanço tem que ser a favor da alimentação para que haja acumulação de neve. Portanto, isto é evidente. Até dei o exemplo dos bancos, entre o dinheiro que lá colocamos e o dinheiro que de lá tiramos. Na paisagem glaciária não há só neve, não há só gelo, há zonas desérticas, portanto, com a superfície do solo à vista, que são autênticos desertos. Nós chamamos aqui desertos polares, porque são desertos que estão nas latitudes polares. Há desertos polares, quer a norte, quer a sul, uns com um nome, outros com outro, não vale a pena entrarmos por esse pormenor, nem eu sei o nome de todos. Portanto, agora, relativamente aos glaciares de altitude, a única coisa que interessa fixar é que é um glaciar, por definição, é uma massa de gelo, uma grande massa de gelo permanente no interior do continente. Se essa massa de gelo está sob uma montanha, sob os cimos montanhosos, deu-se-lhes o nome de glaciares de altitude. Há glaciares de altitude em todas as latitudes, quer as tropicais, quer as polares. Nas tropicais é preciso que a altitude seja muito elevada para que o glaciar tenha existência. O único caso conhecido, o único caso existente, é o glaciar do cimo do vulcão Kilimanjaro. Onde é que eu encontro aqui? Está aqui. O vulcão Kilimanjaro, na Tanzânia, aos 5.000 metros de altitude, tem uma calota glaciar polar, portanto é um glaciar de altitude. Os Alpes, que estão a uma latitude relativamente mais alta, já permitem que o gelo se forme a altitudes mais baixas, a 2.700 metros nos Alpes, a latitudes ainda mais baixas, mas ainda mais altas, perdão, mas a neve pode ser perpétua acima dos 600 metros de altitude, e nas zonas de latitude mais alta, já próximo do polo, nós temos gelo perpétuo à altitude zero, à cota zero, ao nível do mar. Pronto, passamos a outro tipo de glaciar. Os glaciares de Vale também são uma acumulação de gelo, uma grande massa de gelo no interior de um continente, é o que aqui está, só que este glaciar movimenta-se no interior, desliza, escorrega no interior de um vale, como se fosse um líquido muito viscoso, mas não é, é um sólido. E pelo facto de ser sólido, abre fendas com a formação, com o declive. E depois de fundir, deixa estas imensas massas de pedras que têm o nome de moreias. Há moreias laterais, há moreias medianas e há moreias frontais ou moreias terminais. Terminal, o termo também é correto, frontal porque é a frente do glaciar, terminal porque ele termina aqui. Quando o glaciar recua, quando a neve funde, o fundo do vale fica descoberto, e então nós temos esta situação de moreias para aqui por todo o lado, com o resto dos materiais que o gelo transportou. O recuo dos glaciares alpinos, dos glaciares da última glaciação, os Würm na Europa, Wisconsin na América, mas o recuo destas imensas massas de gelo deixou não só na América, Canadá, América do Norte, aqui no topo norte da América do Norte, mas na Europa do Norte, na Sibéria, deixou, por vezes, grandes blocos que, pelo facto de serem muito grandes, foram resistindo à erosão
do tempo que se seguiu e ficam perdidos nestas paisagens. Chamam-lhe blocos erráticos e há vários com nomes. Tem aqui este que é o glaciar Abisko na Suécia, o glaciar Puntutakas, Puntutukas na Lituânia. São nomes que nos são perfeitamente estranhos. Não vale a pena perder, obrigar ou dizer aos alunos que decorem estes nomes. O que é fundamental que eles percebam é que as grandes massas de rochas foram trazidas pelos glaciares de norte para sul, invadiram o norte da Europa, o norte da América, o norte da Sibéria. Depois o gelo derreteu e, claro, ficaram estas pedras que eles trouxeram para baixo. Digo-vos agora, porque talvez não saibam, que estas massas de gelo que desceram na Europa até aqui, por exemplo, até o norte da Polónia, até o norte da Alemanha, até o norte da França, e depois recuaram, deixaram aqui pedras. Hoje, os rios da França, os rios da Alemanha, que correm para o Báltico, estão a transportar de sul para norte os calhaus que os glaciares trouxeram de norte para sul. Isto é evidente e é imediatamente compreensível. Os gelos trouxeram muitas pedras para baixo, para latitudes mais altas, mais baixas, e foram-se embora. Depois os rios que correm de sul para norte, para o Báltico, estão a levar esses materiais. Portanto, materiais que vieram de norte para sul estão hoje a ir de sul para norte. A geologia é uma coisa muito bonita. E tem o Poio do Judeu, que é um grande bloco errático aqui em cima da nave de Santo António, e aqui uma fotografia que mostra uma figura humana perto, por baixo do Poio do Judeu. A palavra poio queria dizer poiso do judeu, porque conta a lenda que havia um pastor de nome judeu que se abrigava aqui com o seu rebanho nos tempos de invernia, e ou nas trovoadas ou nas grandes chuvadas, vinha-se esconder aqui, era o poiso do judeu, porque dá o poio do judeu. As tais fendas de que vos falei, as crevasses, como os franceses lhe chamam, são exatamente estas fendas que se abrem na massa sólida do gelo, que se deforma à medida que vai inclinando no declive do vale. Por vezes são muito grandes, como estas que estão aqui nas fotografias da base, com um alpinista, um montanhista, a trepar uma montanha de gelo. Uma das características da paisagem glaciária é precisamente o riscado, o estriado das pedras do fundo do vale, ou das vertentes do vale, das margens do vale, ou mesmo das pedras, umas ao roçarem umas pelas outras, acabam por se riscar e ficar com estes aspectos estriados. Nós temos em Portugal, não só na Serra da Estrela, como na Serra do Gerês, vestígios de uma paisagem glaciária da última glaciação. O Würm, aqui há uns 18 mil anos, o gelo começa a fundir e funcionou aqui talvez até aos 10 ou 7 mil anos, o gelo a descer por esta encosta abaixo, modificando o leito do vale, transformando o perfil em V que tinha como vale fluvial. Além de ser um vale fluvial, era uma falha, porque esta diretriz desta zona do Vale do Zézere, esta diretriz é uma falha. Eu estou a arriscar aqui a diretriz da falha. E, portanto, era um vale fluvial que depois o gelo transformou num vale glaciário. Temos paisagens, já verificámos ali o Poio do Judeu, como exemplo desta. Temos aqui o exemplo das moreias que se depositaram, ou que ficaram depositadas no fundo do vale. Temos os blocos erráticos, temos os vales estriados, e digo-vos agora que não disse há bocado, é que a paisagem glaciária do Gerês, da Serra da Estrela,
é mais bem marcada, é mais importante. Talvez porque a Serra da Estrela, embora estivesse mais a sul, portanto, a uma latitude relativamente mais baixa, tinha uma altitude superior à altitude da Serra do Gerês. Isto aqui passa-se acima dos 1.900 metros de altitude, para cima dos 1.800 metros de altitude, portanto, no Gerês essas cotas não eram atingidas. O flúvio glaciar é uma situação decorrente da fusão do glaciar e das águas resultantes dessa fusão continuarem a escorrer pelo vale e a trabalharem num regime fluvial as pedras que foram trabalhadas em regime glaciar. Quer dizer, daqui para a frente até ao mar, por exemplo, estas pedras vão se arredondar, quando chegarem ao litoral são seixos rolados mais pequeninos, as rochas mais frágeis vão se destruindo, vão se transformando em areia, as rochas mais sólidas, mais coesas, mais tenazes, mais duras, que é o caso, por exemplo, do quartzo ou do quartzito, iam-se rolando, e quando chegam às nossas praias, são os calhaus rolados que toda a gente conhece. O exemplo de um circo glaciário, o vestígio, um testemunho de um circo glaciário antigo, ainda está coberto de neve, mas isto é uma situação atual, já não dá para alimentar nenhum vale glaciar. Aqui um outro circo glaciário, portanto é uma região endorreica, se quiser, tudo corre para ele, não tem saída para o exterior. Portanto, como não tem saída, é uma concha, é uma baciazinha, uma pequena bacia, um lago glaciário. Os lagos da Finlândia são o resultado dos vestígios da transformação, do retoque topográfico deixado pelo glaciar, que depois foi invadido pelas águas do oceano. Eu penso que estamos a chegar ao fim. Vamos falar apenas das varvas, que são estes depósitos rítmicos. Se reparar, nem todos têm a mesma espessura, portanto tem a ver com o regime anual, as interrupções, períodos de gelo e de degelo, ficam todos eles marcados aqui, períodos de gelo mais intensos, portanto camadas escuras mais espessas, períodos de verão ou de degelo mais intensos, mais prolongados, temos aqui camadas mais espessas. Isto vê-se bem nesta outra fotografia, que está aqui. Nem todas têm a mesma espessura. Pronto. Vamos terminar falando dos dropstones, que são estas pedras que, deixadas cair pelos glaciares, quando eles se derretem e perdem o material, as moreias que traziam arrastadas, que traziam coladas na massa do gelo, no fundo da massa de gelo, que depois caem no fundo do oceano, já a latitudes longe do continente, onde a sedimentação já é fina, já não há sedimentação grosseira, e essa sedimentação fina fica deformada por ainda estava plástica quando o dropstones caiu. Tem mais exemplos aqui de dropstones, numa série antiga deformada do Proterozoico e de uma série antiga, mais recente, mas ainda não deformada, no Carbonífero. Pronto, e terminamos a nossa lição de hoje com esta alusão aos fiordes. Lembro-vos que nas latitudes polares os fiordes são correspondentes da paisagem glaciária às nossas rias, às rias da Galiza, as rias galegas, porque são vales que aí os vales afundaram-se tectonicamente, mas de qualquer maneira são vales profundos que se deixaram invadir pelo mar. Vales fluviais ali, vales glaciários aqui na Noruega. Que tenham um resto de serão muito bom e falaremos no próximo sábado, eu creio que é sobre paisagem periglaciar. Não estou certo, mas penso que é isso. Mas vamos complementar este tipo de paisagem por uma outra que envolve periglaciar, quer dizer, a periferia do glaciar. É sobre isso que iremos falar na próxima semana. Ana, pode
Ana Godinho. Terminamos. Professor, terminou? Não sei quanto tempo passou. Foi uma hora. Sim. Foi uma hora. Sim. Pronto, professor, resta-me agradecer mais esta aula e encontramos para a próxima semana com um novo tema, Sistema Morfoclimático Periglaciário. É isso. Obrigada, professor. É isso. Tenham Até sábado. Uma boa semana. Um dia bom. Até sábado. Obrigada, professor. Obrigado. Obrigada. Pode desligar aí. Sim, sim, sim.